Alô, bem-vindo você, nosso Café com Luciano César, hoje nessa quarta-feira, dia 18 de fevereiro, nessa quarta-feira de cinza. Vamos tomando um cafezinho para a gente começar assistindo nossas notícias dos assuntos mais importantes do dia de hoje. Estamos com um tema muito especial, esperamos que vocês tenham tido um feriado aí, para descansar e botar em dia as suas coisas. A gente continua aqui na normalidade. Vamos direto com os nossos assuntos de hoje, nessa quarta-feira, né? Temos assuntos importantes, trazendo para você informações valiosas, então vai ficando com a gente. Já aproveita para deixar o seu like, o seu joinha aí, né? Vamos deixando que você precisa para dar uma força para o canal. Você também é beneficiado quando você ajuda canais que estão cooperando com o despertar da consciência. Então, hoje, o nosso tema de hoje são as celebridades com olho roxo. O que seria isso? O que significa essas fotos que nós temos aí de celebridades com olho roxo? Minha nossa, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, queremos só falar, o vídeo de ontem foi muito bom também. Lourão liberou os novos arquivos sobre ESP, né? E tem alguns nomes aí que nós não conhecemos, brasileiros, tem alguns também, a gente vai falar isso em outro momento, a coisa está aí bem perto de acontecer, né? Também nossas redes sociais, se inscrevam também no Despertos da Era de Aquário, nossos vídeos aí por assinatura maravilhosos para você ter, tá? Capão da Canoa, dia 28 de fevereiro. Bom, ontem começou o ano novo chinês, será um ano regido pelo cavalo de fogo, é um tempo de avanço, de atitude e decisões importantes. O cavalo simboliza força, movimento e liberdade, é ano de agir, mudar rotas e confiar mais em você. Quem se posiciona encontra oportunidades. Quem se move, vive a própria virada, né? Então, comente aí, gratidão para ativar que esse novo ano chinês, regido pelo cavalo de fogo, seja um tempo de avanço na sua vida, né? Bom, o assunto do EPS ainda é o assunto do momento e a gente se compadece e faz o nosso apelo para que as pessoas denunciem, né, sobre esse assunto dos pequenos, que os pais cuidem dos seus pequenos aí, o grito dos pequenos da ilha de Marajó, né, que ainda é ouvido e sentido por muitos. A gente quer se compadecer com os nossos pequeninos aqui do Brasil e de todos aqueles que foram para aqueles locais lá que depois nunca mais retornaram, então, do EPS, né? Então, aqui temos a foto ali do templo, né, do templo de EPS, que tinha, como eu falei, tinha um elevador, uma máquina que levava lá para alguns metros abaixo, 7, 8, 9 andares, eles falam até nesse número, até um túnel gigante que tinha ali embaixo, né, então esse é o local onde acontecia a entrada da situação ali, para conseguir esse coisinho que está aqui do lado, esse vidrinho aí, né, esse vidrinho seria para a juventude eterna, seria a juventude eterna que eles têm ali, então é muito séria essa situação, muito séria mesmo, muito séria, e a gente tem que entender. Aqui está uma foto também do Epstein, que estaria vivo, e apareceu também em Israel, parece que ele é daquela origem, né, ele foi visto em Tel Aviv, né, ele estaria aí, né, fugindo do negócio, ele estaria vivo. E aqui vemos foto dos chapéus negros, que é os contrários dos chapéus brancos, por isso que o pessoal pergunta, por que chapéus brancos, né? Por causa que existem os chapéus negros, que são esses que estão na foto aí, que fazem todas essas aberrações, essas maldades em nome de um suposto falso Deus Enkienlil, né? Você sabe que eu estou falando, eu vou explicar isso em outros momentos melhores. E aqui tem coisas que eu não posso, né, falar, mas você sabe o que é. E aqui também tem o que eles fazem com os pequenos, etc., né? E como é que eles tiram aquele negocinho, eu estou evitando de colocar aí, mas para você saber. E aqui eu tenho uma lista que eu já mostrei em 2019, nessa aqui é atualizada 2023, mas eu mostrei essa mesma lista em 2019, depois eles foram atualizando todo semestre, eles atualizavam quem tinha sido levado em cana, tinha sido, né, vestido a gravata em Gitmo e quem foi substituído. Então, essa lista pode ser acessada até com esse link aqui, se alguém quiser tentar aí acessar. Tem a lista de centenas de nomes que já foram levados em cana e já não estão mais nesse mundo, né? Então, a lista está aí. Bom, aqui vamos falar sobre essas celebridades com olho roxo, o que seria isso, a relação com a ilha. Falamos também na edição passada que um túnel secreto foi descoberto sobre a mansão de Gene Hackman, artista, né, de Hollywood, que fazia filmes e tal, e filmes, tinha coisas horrendas lá embaixo
desses túneis aí, como é que pode uma coisa dessa, né? E muitas jantares, né, que você sabe o que é e tal. Mas vamos falar do olho roxo exatamente. Olha que celebridades todas que tem, eventualmente aparecem com olho roxo, que não é coincidência, tá? Ah, eu caí, eu levei tombo, escorreguei no banheiro, não é assim que eles falam? É sempre a mesma coisa, escorreguei no banheiro, tal, né? Mas é, de fato, algo muito terrível que eu vou contar para vocês agora o que é isso aí, tá? Além de ser o consumo dessa substância aí de rejuvenescimento, que também pode ser isso, né? Pode ser isso, mas assim, não é só isso, não. É uma entrega da sua alma para uma possessão de um demônio chamado de Vril. Já vou falar sobre isso aí, né? Então, muitas celebridades e tal. É evidente que sempre vai haver algum que outro que tenha sido proposital, que caiu, que se machucou. É possível, né? Tudo é possível, né? Mas não é a regra. Então, a gente não vai falar de exceção, vamos falar a regra, tá? Jogadores de futebol, gente grande, esse aqui também é um grande de Gomes de negócio da Inglaterra. Esse aqui é o Robert Downey, que fez o ator do Homem de Ferro, né? Homem de Ferro. A Madonna, o Papa, esse aqui também é um grande artista de Hollywood, famosíssimo, o Papa tá aí, né, e tal, ele falou, mas eu caí no banheiro, sempre tem, é lógico, né, lógico que sempre caí no banheiro, eles conseguem dizer, esse aqui é o Richard Branson, é o dono da Virgin Airlines, ele tem uma ilha também, ali próximo da ilha de St. James, ali, a ilha de Epstein, o Richard Branson, né, famoso, também riquíssimo, né? Esse primeiro ministro aqui da Inglaterra, enfim, o rei da Inglaterra, casado com a Elizabeth, né? Aqui o Papa também, de novo, aqui o Jill Bush, essa turma toda, todos aí com olho roxo, nós vamos ver mais aqui, tem aqui, ó, também esse aqui, ó, toda essa turma do olho do Kanye West, Stephen Colbert, o príncipe Philip, né? John McCain, Richard Branson, Reese Witherspoon, né, Madonna, Adam Sandler, Brad Pitt, aqui é Brad Pitt, né, Boy George, Príncipe Andrew, Paris Hilton, Bárbara, é muita coisa aqui, né, Brad Pitt, né, nossa senhora, Tio Barack, John Kerry, tá louco, né, e aqui até a Barbie, aparece a Barbie, tem uma que tá com o olho roxo ali, né. Aqui tem mais a princesa Elizabeth com o marido, o príncipe William, né? O rei William. Aqui o rei Charles. Ó, todos eles estão... esse aqui comediante também, Adam Sandler. Phil Collins, o cantor Phil Collins, né? Ali, aqui também Dr. Phil, outros atores, Matt Damon, que fez um filme de romanos, muito famoso esse ator, Matt Damon. Ben Affleck, que fez também papel de vários atores, Gene Simmons, do grupo Kiss, né? Do grupo Kiss, Jamie Oliver, Chef, aqui Ana Maria, aqui do Brasil também tem essa senhora aqui também, tal, essa outra aqui também, olha só essa aqui, né? Isso aqui, o Dória, tá louco, né? Bom, o que é isso aí, né? Isso aí, na verdade, eles colocam, eu vou ler aqui para vocês, eu não peço que acreditem, eu peço que vocês apenas leiam e observem, né? E são celebridades que têm olho roxo devido a um procedimento do qual esse parasita réptil em miniatura é inserido no olho e no decorrer de 2 semanas assume o controle total do seu hospedeiro, tá? Então, foi assim que eles nos transformaram em maníacos sem alma que andam entre nós hoje. Então tá aqui a foto do hospedeiro, que ele em forma de um minúsculo, né? Ele é colocado ali, depois ele vai crescendo, é um réptil, é um reptiliano mesmo, um parasita. Aqui tem a versão que está seca nele, esse aqui, o Salvador Dalí, ele conseguiu mostrar um reptiliano vril, que ele fica a tamanho de um palmo, assim, mais ou menos, né? Depois de grande. E ele assume o controle do cérebro da pessoa, né? Do cérebro mesmo, né? Então aqui o vril é um reptiliano lagarto, um parasita, que ele começa como um minúsculo ovinho, que eles colocam um ovinho para que a pessoa seja microcontrolada por um réptil, ou seja, ele assume o controle total da pessoa. Tem algumas esculturas também que vieram da Europa, né, que mostra esse monstrinho saindo da cabeça de uma pessoa, enfim, saindo do corpo de uma pessoa como se fosse microcontrolado, né? Então, essa é a foto do Vril,
que também traz essas condições aí para a pessoa ficar controlada totalmente por um reptiliano. Então tá aqui mais imagens que eu já coloquei para vocês, né? Tem essa aqui também que diz assim que o vril é um parasita humano. Ao entrar no olho, o hospedeiro humano é então controlado pelo parasita e ele desenvolve apetites por PED, aí que vem aquele apetite por PED, né? PED mais O filho, violência, e torte. Felizmente, há danos físicos atrás do olho, portanto, eles podem ser detectados, né? E a Terra foi habitada mesmo por essa raça alienígena negativa que aniquila as mentes dos humanos e transforma seus corpos em hospedeiros para viajantes interestelares. Fomos invadidos há muito tempo, pessoal. Estamos eliminando-os agora. Então, é verdadeiramente um filme, né? O filme que diz o host, o hospedeiro. Esses artistas, eles cedem a sua energia, o seu corpo, a sua alma, para que um reptiliano o controle por dentro de si. Praticamente ele toma conta da pessoa e ele passa a exigir que haja esses rituais, essas coisas que a gente tanto falou ali da ilha e tal. Todos aqueles lá têm esse hospedeiro que controla, e em troca eles dão o capeta, né, dá sucesso, porque existe as coisas, vamos favorecer a pessoa que entrou na nossa panelinha, ele ganhou o vril, então ele vai ter que ter sucesso, fama, as empresas de comunicação vão dar audiência para ele, o seu disco vai estourar, o seu filme vai viralizar, né, porque é tudo uma panelinha, eles direcionam para aqueles que são os seus hospedeiros, né? Então, todos esses que fazem isso têm sempre muito sucesso, ou conseguem se destacar como literalmente vender a alma para o capeta, como a gente diz, né? A pessoa aceita participar desse ritual em troca de sucesso, fama, e muitas vezes é pressão também, né? Muitas vezes é pressão. É por isso que certas celebridades como Michael Jackson, Elvis Presley, eles forjaram a sua partida, porque eles também estavam sendo convidados para fazer esses rituais de oferta da sua alma para os reptilianos, e eles disseram, não, eu não quero, né? Eu sou uma pessoa honesta, não preciso disso, e eu não quero. Aí existe a segunda ameaça, né? Se você não aceitar, nós vamos acabar com você e com a sua família. E para segurança pessoal, então, eles dão no pé e não aparece nunca mais, né? E aconteceu casos das pessoas fazerem, artistas, aconteceu isso, é muito, muito comum tu ver isso, que o artista diz assim, não, eu mesmo assim, eu vou fugir para outro país, eu vou fugir, ninguém vai me descobrir, e ele foge, e mesmo assim eles descobrem, vão lá e acabam com a pessoa, eles acabam mesmo. Tem a Mafkaz, né? Mafkaz Pontinhos, eu vou dizer o nome todo aqui, para preservação do nosso conteúdo. Ela vai lá, ela é utilizada somente para, né, apagar pessoas que se rebelam contra o sistema. Então eles têm que, de fato, forjar a sua partida para que o sistema não os procure mais. Então eles forjam, o caso do Elvis Presley, o caso do Michael Jackson, que estão vivos, eles se refugiaram provavelmente na intraterra ou algum local mais secreto e continuar com outro nome, outra filosofia. É o pastor Bob Joyce, é todos esses, né? Só que agora esse domínio dessas pessoas que precisam tomar esse líquidozinho, então, repetindo, né, o líquidozinho faz a pessoa ficar dessa maneira, e também a inserção desse parasita, que ele é inserido, né, aqui mesmo, aqui, né, tá, e depois ele vai tomando, vai entrando, e ele toma conta do cérebro, e a pessoa fica tomada por ele, né, e ele que controla, aí a pessoa perde todo o seu sentido, ela passa unicamente a viver os comandos desse reptiliano introduzido ali no seu cérebro, né? E por isso é a sequela de ver o olho dessa maneira. É evidente que pode haver algumas exceções, né? Alguém que caiu mesmo, né? Eu também, esses tempos também, apareci com às vezes, aqueles vasinhos do olho que fica inchado, né? Então, é possível que aconteça alguma coisa, não vou descartar totalmente, mas digamos que 95% são esses assuntos que eu falei. E também outros que também eles fazem muitas vezes, que aparecem, artista de botinhas ortopédicas, né, que é para ocultar, né, a tornozeleira, porque eles já foram identificados e já sabem que estão em cana, mas aparece ainda para manter o teatro. Então nós estamos vivendo um grande teatro, e esse teatro está acabando, felizmente, né, está acabando agora, e a gente tendo pela primeira vez na vida da humanidade a libertação do nosso planeta desses seres trevosos que habitaram o nosso planeta até então,
com domínio, porque a vitória agora é da luz, é das pessoas que não venderam sua alma para o capeta, mas sim entregaram para o coração do Pai Celestial, do coração do Cristo, para que ele atue dentro de nós, né? Então, eu vou dizer para vocês, gente, é um momento incrível de a gente refletir, parar um pouquinho, respirar e dizer como eu fui enganado, fui dominado por essa gente toda, né? Grandes celebridades mundiais, né? O próprio Dalai Lama apareceu nessa lista 100 e tantas vezes lá, né? O Papa apareceu nessa lista de Epstein. São celebridades que estavam sob controle dos reptilianos draconianos e eram microcontrolados por ele, por isso que eles faziam esses rituais todos. Então agora está tudo vindo à tona. Felizmente, a gente chegou no nosso momento de libertação da Terra, por isso eu peço que você, quem puder dar uma forcinha aqui para o canal, a gente agradece que você tenha nessa quarta-feira de cinzas aí, um momento de reflexão. Essa quarta-feira é um momento da gente parar e pensar, e decidir entregar nossa vida para o coração do Pai Celeste mesmo, dizendo, fazei de mim instrumento de sua vontade, e não o contrário, como esses que entregaram para o vril, né? Para o capeta, literalmente entregaram fisicamente seu corpo, e a alma antiga é retirada, às vezes botam um outro microcontrolado ali, né? Então é muito sério. Então a gente tem que agora pensar, a luz venceu, essa gente está caindo, e nós vamos ver cada vez mais a derrota de toda a treva do planeta, pois o Brasil e o mundo está sendo libertado graças a pessoas como nós que estamos aqui, né? Vocês que acompanham, estamos despertando a consciência que é aquilo que eles não resistem, né? Então, despertar da consciência é a nossa maior ferramenta, tá? Um excelente dia, quarta-feira de cinza, hoje tem notícia do momento e tudo mais. Um abraço a todos, valeu, a luz venceu, tchau, tchau, compartilhe, deixa seu like, deixa o like.